Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando virdes no lugar santo os horrores da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, quem ler entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, o que se achar no terraço não desça para ir buscar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte para tomar a sua túnica. Ai, porém, das mães e dos seus filhinhos naqueles dias. Rogai, pois, para que a vossa fuga não seja nem no inverno, nem no dia de sábado, porque haverá grande aflição, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos serão abreviados esses dias. Então, se alguém vos disser: aqui está o Cristo, ou ele está ali, não lhes dei crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes prodígios e milagres, que, se possível fora, até os eleitos enganariam. Vede o que já vos disse: se, pois, vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ele que está no interior da casa, não lhes deis crédito. Porque como o raio parte do Oriente é visível até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quem quer que esteja, onde quer que esteja o cadáver, aí se juntarão as águias. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu e as forças do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Então enviará os seus anjos com forte clangor de trombetas e reunirão os eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Da figueira aprendei, pois, a comparação: quando os seus ramos já estão tenros, as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabeis que o Filho do Homem está perto, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, estamos no último domingo depois de Pentecostes, que é o último domingo do ano litúrgico. O ano litúrgico não coincide com o ano civil. O ano litúrgico termina hoje ou melhor, termina na semana que vem com o primeiro domingo do Advento. Mas esse é o último domingo do ano litúrgico. E é normal que neste último domingo o Evangelho trate do fim do mundo. O ano litúrgico acompanha os mistérios da vida de Nosso Senhor e da vida da Igreja. Então vamos falar um pouquinho desses grandes mistérios, não todos, porque apesar de ser um tempo que não é muito longo, que é o tempo das tribulações que precedem e que são os tempos do Anticristo, depois os tempos que virão depois, até o fim do mundo. Então veremos alguns desses aspectos. A Sagrada Escritura se detém longamente sobre esses anos, sobretudo sobre os anos do reinado do Anticristo. Então vários livros falam desse período, o Apocalipse fala desse período, São Paulo fala, o Gênesis fala, o profeta Daniel fala, outros profetas falam também. E então há um grande número de informações a respeito desse período curto, que é o reino do Anticristo, que vai durar 3 anos e meio. Depois vem a morte do Anticristo, e depois vem um tempo que os teólogos não... São Tomás acha que são alguns anos, alguns outros acham que é logo depois, que é a vinda de Nosso Senhor e o fim do mundo, e o juízo final. Então vamos falar um pouquinho, usando aqui um pequeno livro, O Drama do Fim dos Tempos, do padre Emmanuel André, que é um grande espiritual, grande beneditino do século XIX. E Monsieur Lefebvre fez um pequeno prefácio. Esse livrinho foi publicado pela Permanência,
E com quem quiser adquirir, é bom que todo mundo tenha em casa esse livrinho, porque é uma pérola. Então, Monsieur Lefebvre diz: as páginas que se seguem, escritas pelo reverendo Padre Emmanuel, prior do mosteiro do Menil-Saint-Loup, têm 100 anos. Então, quando foi editado recentemente, já não é tão recente assim, foi em 1985. E o Père Emmanuel tinha redigido essas páginas um século antes, ou seja, 1885, 1884 e 85. Então fazia um ano, um século, que o Père Emmanuel tinha escrito. Então Monsieur Lefebvre faz o seguinte prefácio, que é bem impressionante. O reverendo Padre Emmanuel, diz Dom Lefebvre, é um teólogo, mas sua doutrina é toda orientada para a vida espiritual. Sua alma arde no desejo de comunicar a verdade às almas e de levá-las ao louvor de Deus, de santificá-las ao modo de São Bento, que queria fazer de seus monges bons cristãos. Bem simples, interessante, ele diz isso de São Bento. São Bento quer formar bons cristãos, simplesmente. E quem é um bom cristão é alguém que ama a Deus e que é aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, porque amam a Deus, creem em Deus e amam a Deus. Santificá-las ao modo de São Bento, que queria fazer de seus monges bons cristãos, quer dizer, discípulos de Jesus Cristo. A leitura destas páginas, continua ele, sobre a Igreja é entusiasmante. Ele tem toda a razão. Se vocês comprarem esse livrinho e lerem, vocês vão ver, é entusiasmante. Sente-se nela o sopro do Espírito Santo. Algumas dentre elas são mesmo proféticas, quando descrevem a paixão da Igreja. O tempo do Anticristo será a paixão da Igreja. Cristo perseguirá a Igreja como os judeus perseguiram Nosso Senhor e vão procurar a sua morte. E já começou. Eles querem destruir a Igreja, matando os fiéis espiritualmente. Algumas dentre elas são mesmo proféticas, quando descrevem a paixão da Igreja. O ano de 1884, então, quando foi começado, escrito esse livrinho, foi também o ano da redação por Leão XIII do seu exorcismo, pela intercessão de São Miguel, que anuncia a iniquidade no trono de Pedro. Podíamos outro dia falar desse como se chama, exorcismo, mas hoje vamos seguir. Alguns anos antes, o Papa Pio IX fizera publicar os autos da seita maçônica Alta Venda, que são verdadeiras profecias diabólicas para o nosso tempo. Então, tudo isso faz um conjunto, mas vocês vão ver por que ele é entusiasmante, são entusiasmantes essas páginas. O reverendo padre dá precisões surpreendentes sobre o indiferentismo religioso, que corresponde exatamente à heresia ecumênica de nossos dias, que teria ele dito ou escrito se vivesse em nossa época. Por seus escritos, ele nos encoraja a permanecermos firmes na fé da Igreja Católica e a recusar os compromissos que arruinam a liturgia, a doutrina e a moral. O exemplo de seu apostolado na paróquia Nossa Senhora da Santa Esperança, do Menil-Saint-Loup, permanece um testemunho de seu zelo e de sua santidade. Possam estas páginas ter uma larga difusão pela intercessão de Nossa Senhora da Santa Esperança, que ela se diga abençoar seus leitores e editores. Então, o Père Emmanuel diz o seguinte, ele diz, esse assunto parece ser um assunto que causa mais temor do que outra coisa. Ele diz que não. Não temos a intenção de assustar ninguém tratando de tal assunto. Diremos mais, ele nos parece conter, ao lado de grandes ensinamentos, grandes consolações. Então ele vai dizer que assim como Nosso Senhor foi pregado na cruz, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado, assim também o Anticristo fará uma perseguição como jamais vista, mas nenhum dos eleitos será perdido. Junto com as aflições, vêm também as consolações. E uma das grandes consolações, certamente a maior,
será a conversão do povo judeu. Porque o povo judeu que persegue Nosso Senhor, como Esaú perseguia Jacó, ele vai se converter. Ele vai abraçar, como Esaú abraçou Jacó, chorando e beijando Jacó no seu rosto, fazendo então as pazes. Não foi uma paz definitiva, felizmente, mas dos judeus será, certamente. Eles voltarão à Igreja Católica e se tornarão os principais apóstolos para a conversão do mundo inteiro após a morte do Anticristo. Mas já durante a perseguição do Anticristo, eles serão entre os primeiros a defender e a proclamar a fé católica e a divindade de Nosso Senhor e a divindade da Igreja frente à perseguição do Anticristo. A Igreja, devendo ser semelhante ao Nosso Senhor, diz o Père Emmanuel, sofrerá antes do fim do mundo uma prova suprema, que será uma verdadeira paixão, a paixão da Igreja. São os detalhes desta paixão, na qual a Igreja fará ver toda a imensidade do seu amor por seu divino esposo, que se acham consignados nos escritos inspirados do Antigo e do Novo Testamento. Nós os passaremos diante dos olhos de nossos leitores. Certamente é um triste espetáculo ver a humanidade seduzida e enlouquecida pelo espírito do mal, tentar sufocar e aniquilar a Igreja, sua mãe e sua tutora divina. Mas deste espetáculo sai uma luz que nos mostra a história por inteiro em seu verdadeiro aspecto. O verdadeiro aspecto da história é Nosso Senhor, e é Nosso Senhor, a Igreja, que não é outra coisa que Nosso Senhor, é o corpo místico de Nosso Senhor. Quem quer entender a história tem que entender o que Nosso Senhor nos diz da história, o que o Espírito Santo nos diz da Igreja e de Nosso Senhor. O homem se agita sobre a terra, mas ele é empurrado por potências que não são da terra. Na superfície da história, o olhar apreende as desordens dos impérios e das civilizações que surgem e desaparecem. Por baixo disto, a fé nos faz seguir o grande antagonismo entre o demônio e Nosso Senhor. Nos faz assistir às astúcias e às violências do espírito imundo para entrar na casa da qual foi expulso por Jesus Cristo. No fim ele entrará. Que é impressionante. No fim ele entrará. E o Vaticano II já nos mostra esse fato. O demônio entra na Igreja, mas ele será expulso novamente. Mas ao entrar ele faz um estrago que ultrapassa tudo que havia acontecido antes. No fim ele entrará e quererá eliminar Nosso Senhor. Então os véus serão rasgados, o sobrenatural brilhará em toda parte. Não haverá mais política propriamente dita. Não haverá política propriamente dita. Um drama puramente religioso se desenvolverá e envolverá todo o universo. Então, o que a gente está vendo, com as situações políticas do mundo, nos países, no fundo, isso vai se acentuar e se verá cada vez mais uma oposição entre o demônio e Nosso Senhor. Pode-se perguntar por que as peripécias deste drama são descritas tão minuciosamente pelos escritores sagrados, já que ela durará pouco tempo. O drama, que virá com o Anticristo. Será 3 anos e meio de governo, mas tem uma preparação também, no qual ele vai politicamente subir e terá os seus precursores, que será uma legião de professores, escritores, que vão ganhar pouco a pouco a mentalidade do mundo outrora católico e fazer esse mundo atacar a Igreja, fazer esse mundo dizer que a Igreja se enganou, errou, pecou com a Inquisição, com as Cruzadas, com toda a história da Igreja. E aí vai predispor o mundo a aceitar o Anticristo como sendo o verdadeiro Cristo, por exemplo.
verdadeiro luz do mundo, e o mundo vai aceitar. Que o mundo estará bastante corrompido na sua inteligência, no seu coração, nos seus sentimentos. Esse mundo corrompido estará maduro para receber a tutela e o governo do anticristo. Então o mundo vai se tornar um inferno. E os católicos terão que se permanecer. Existem três tipos de católico haverá. Os que vão apostasiar. Depois ele chama dos fracos, ou seja, aqueles que são mais frágeis e que Nosso Senhor protegerá de uma maneira que a Escritura nos dá a entender que é uma maneira bastante misteriosa. Está dito que os levará para o deserto. Depois aqueles que são esses grandes santos que enfrentarão o anticristo em face. E se juntará a esses mais corajosos, mais fortes, mais heroicamente fortes, se juntará em seguida Elias e Enoque. Elias e Enoque virão, Elias e Enoque não morreram, eles virão e todos os jornais tentarão abafar a presença deles, conspiração do silêncio, mas mesmo assim eles irão em toda parte, irão em todas as grandes cidades, virão no Rio de Janeiro, virão em Paris, em Nova York, por toda parte, vão pregar e ninguém poderá botar a mão sobre eles, porque Deus lhes dará poderes que ninguém conseguirá, como ninguém conseguiu botar a mão em Nosso Senhor enquanto não chegou a sua hora. Mas quando chegar a hora de Elias e Enoque, eles perderão toda a força e os seus inimigos poderão matá-los. E seus corpos ficarão expostos assim aos seus animais. Será proibido de enterrá-los. E eles então, mas só que depois de 3 dias, eles ressuscitarão. Então são acontecimentos que vão sacudir o mundo. O anticristo durará ainda alguns dias, mas depois ele será morto também. E o mundo voltará então à igreja, mas depois de ter passado momentos de extrema perseguição, como nunca foi vista, como diz o Evangelho de hoje, né? Haverá grande aflição, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, diz Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, que nós acabamos de ler. Mas por causa dos eleitos serão abreviados esses dias. E muitos se apresentarão como sendo Nosso Senhor, ou como sendo, não sei, como sendo a sua doutrina, como sendo a sua igreja, e muitos seguirão. Muitos seguirão até, não sei, perderem a fé ou outra coisa. Mas o intuito do demônio é afastar as almas da verdadeira igreja e de Nosso Senhor, para que eles percam a fé e percam suas almas. Além disso, todas essas profecias têm incontestavelmente o fim de fortificar a alma dos fiéis nos dias da grande prova. Todos os abalos, todos os pavores, todas as seduções que virão assaltar os católicos, tendo sido preditos tão exatamente, construirão argumentos em favor da fé combatida e proscrita. Ideia muito interessante. Por isso é bom de saber, ler esse livrinho, sempre continuar a formar o seu conhecimento da Sagrada Escritura, dos padres da Igreja, dos bons autores. Por quê? Aqueles que estão conscientes que foi predito já a vinda do Anticristo e a maneira com que ele vai proceder e tudo isso, quando esses acontecimentos chegarem, eles dirão: eis o que Nosso Senhor predisse, eis o que a nossa fé já tinha indicado. Aí, em vez de perderem a fé, ao contrário, sua fé ficará reforçada. Reforçada porque a fé neles se firmará precisamente por aquilo que deveria destruí-la. Mas nós mesmos temos grandes frutos a tirar da consideração desses estranhos e terríveis acontecimentos. Depois de ter falado deles, Nosso Senhor disse a seus discípulos: velai e orai, para que sejais encontrados dignos de fugir destas coisas que acontecerão no futuro
e de permanecerdes de pé na presença do Filho do Homem. Assim, pois, o anúncio desses acontecimentos é um aviso solene dado ao mundo. Velai e orai para não cairdes em tentação, porque a tentação será grande. Ela já começou, mas ela vai devagarzinho, aumentando, tomando outras formas. Não sabeis quando essas coisas acontecerão. Velai e orai para não serdes surpreendidos. Sabeis que desde agora a sedução age nas almas, que o mistério da iniquidade faz a sua obra, que a fé é reputada um opróbrio, como diz São Gregório. Velai e orai para conservar a fé. Eis a hora da noite, hora das potências das trevas. Velai para que vossa lâmpada não se apague. Orai para que o torpor e o sono não tomem conta de vós. Mas antes levantai vossas cabeças para o céu, pois a hora da redenção se aproxima, pois começam a raiar os primeiros clarões da aurora. A aurora que vai depois, depois do anticristo. Tinha um autor francês que dizia de uma maneira bem interessante, ele dizia assim, falando da crise da igreja, ele falou, não percam a esperança, pois já estão escutando o bater dos martelos nos cravos no alto Calvário. Isso é sinal que a ressurreição está próxima. Uma maneira interessante de ver. Então, quando o anticristo chegar, a gente pode dizer, nosso Senhor está próximo. O anticristo não ficará por muito tempo com esse poder que ele vai ter. É impossível ler todo o livrinho, mas a gente deve saber que o sinal precursor da vinda do anticristo é a apostasia. E a apostasia das nações. Como dá a entender, como dizem os padres da igreja, como esses assuntos são um pouquinho difíceis, então há uma certa variação entre um autor e outro. Mas tudo indica que é a apostasia das nações outrora católicas, ou seja, nações europeias e também da América do Sul, é o sinal de que o anticristo não tem mais nada que se lhe oponha. Os reis católicos, a legislação católica, a população católica de um país freava, não permite a ele ter todo o poder que ele deseja. Mas quando esses países tiverem abandonado a fé católica oficialmente, e já está feito, não sei se existe ainda um país oficialmente católico no mundo, creio que não. Então o caminho, ao menos os grandes países que têm peso na política, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha também um pouquinho, Itália, esses países já não são mais oficialmente católicos. Então virá esse homem do pecado, ele será extremamente inteligente, ele desde o início será impuro, embora ele vai ter um anjo da guarda, ele vai ter os meios de alcançar a salvação, mas ele vai se fechar a toda a influência da graça para poder mais facilmente agir de maneira pecaminosa. E se porá, fora do alcance da graça, como diz o Père Manuel. O anticristo se porá fora do alcance da graça por um abandono de todo o seu ser ao espírito do mal. Jesus Cristo se volta para o seu Pai com todo o impulso de uma natureza divinizada e preservada das más influências. O anticristo, ao contrário, se voltará para o mal com todo o impulso de uma natureza profundamente viciada que renunciará mesmo à esperança. Então, o anticristo é um homem sem menor esperança, ele vai tentar combater em si mesmo toda a possibilidade de voltar ao estado de graça. Então, ele vai agir exatamente, ele vai reunir em torno de si todo um exército, por exemplo, um exército, todo um grupo de pessoas que vão agir como ele, pensar como ele, e ele vai fazer prodígios. Como não pensar desses prodígios feitos nas seitas protestantes, e tudo isso para enganar as almas. E então virá o seu império. Depois que ele estiver preparado, que a opinião pública estiver preparada para recebê-lo, então ele vai se fazer como de muçulmano com os muçulmanos, de budista com os budistas, de judeu com os judeus, e vai mesmo, diz o Père Manuel,
na sua hipocrisia, vai dizer aos católicos que ele quer adorar Jesus Cristo. Então ele será uma hipocrisia em pessoa, e então, como alguém que acaricia um cavalo antes de subir no cavalo, assim ele vai acariciar o mundo inteiro antes de subir e tomar as rédeas de um governo que será certamente um governo mundial nas suas mãos. Então, mas no meio dessas coisas haverá obras da graça que são impressionantes, porque ele vai se fazer de Deus, vai querer a adoração e vai perseguir todos aqueles que não o consideram assim. Então, sem que fosse sua intenção, ele vai destruir todas as falsas religiões. Ele vai tentar destruir a verdadeira também. Mas dentro dessa perseguição, as outras não subsistirão, porque não têm a graça de Deus. E a religião católica vai se permanecer. Então, quando ele morrer, só haverá sobre a terra a religião católica. Então, já ouvimos vários ensaios desse estado de situação que é propício ao anticristo. Um deles foi, evidentemente, a Revolução Francesa, o outro foi a Revolução Russa. São situações que facilitam a vinda, a instalação do anticristo. E o mundo cada vez mais vai nesse sentido. Ainda não está completamente, talvez o do anticristo demore ainda, que não está bastante maduro, me parece, o mundo, para que e durante a tormenta haverá Elias e Enoque vão aparecer. Elias vai pregar sobretudo aos judeus e Enoque vai pregar às outras nações, e para que trazê-las de volta a Nosso Senhor. E haverá santos nessa época que serão Santo Agostinho, que os santos dessa época, em comparação com os santos e fiéis de então, do tempo do anticristo, diz ele, o que somos nós? Pois para pô-los à prova, o diabo será desencadeado, e nós o combatemos ao preço de 1000 perigos, estando ele atado. Então ele diz que o demônio está atado, mas a Escritura diz que ele será desatado no tempo do anticristo. Como deverão ser grandes esses santos, já que nós, para combater o demônio atado, temos tanta dificuldade, como será combater o demônio desatado, ao mesmo tempo, num tempo de perseguição. Então ele diz, esses santos serão superiores aos de hoje, mas ele acrescenta algo bem interessante. No entanto, mesmo hoje, diz ele, o Cristo tem soldados bastante prudentes e bastante fortes para poderem desmanchar com sabedoria suas armadilhas e aguentar com paciência os assaltos do inimigo mesmo desencadeado. A conclusão, a gente não sabe quais santos que são realmente maiores. Haverá santos maiores que São Paulo? Não sei. Maiores que Santa Teresinha? Não sei, pode ter sim. Mas ele diz que não é tão evidente que todos daquele tempo, porque diz ele, também no nosso tempo, tem santos que são capazes de enfrentar o demônio desatado. Vamos terminar, então, pedindo a Nosso Senhor que nos preserve do efeito dessa apostasia, que é para nós também, que a gente não venha perder a fé, que a gente possa estar com o Nosso Senhor, e que se o anticristo chegar ainda, né, se as coisas se precipitarem e ele aparecer, que a graça de Deus nos proteja e que a gente fique firme na nossa fé, na piedade, na recitação do nosso rosário, para que a gente seja contado entre os eleitos, pela intercessão da Virgem Maria. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.